noite, meu povo. Estamos começando mais uma live Criança à Prova de Doença aqui no Instagram. Sejam muito bem-vindas. Então, essa live de hoje a gente vai conversar, vou conversar com a Tamires, que é mãe da Aimee. Olha que nome lindo. Achei lindo esse nome. A Aimee tem 2 aninhos e a Tamires é mãe da comunidade Farmacia Natural e ela vai compartilhar hoje com a gente como é que tem sido a implementação desse método. Eu sou a Bia Carneiro, sou profissional de Ayurveda especializada em saúde infantil e se você está aqui, caiu de paraquedas nessa live, não sabe que live é essa, quem sou eu? Essa live faz parte do Desafio Farmacia Natural, é o aquecimento, na verdade, do Desafio Farmacia Natural, que começa oficialmente na semana que vem, na segunda-feira que vem, dia 28 de agosto. E a gente está numa semana de aquecimento, então estão tendo vários encontros, várias lives, muito conteúdo bacana, tudo isso 100% gratuito e online. Então, só para quem está chegando aí, a gente ficar na mesma página, a gente está tendo programação 3 programações por dia nessa semana. Então, às 8 horas da manhã sai uma mini aula com remédios caseiros para você, para sua família, para sua criança tratarem, cuidarem, apoiarem no tratamento de desequilíbrios comuns da infância, gripes e resfriados, rinite, sinusite, enfim, tosse, tudo isso, dor de garganta. A gente também tem a live das 2 da tarde, que complementa as mini aulas, e essa live de agora, que começa às 8 da noite, que se chama a live Criança à Prova de Doenças, que eu converso aqui. É uma roda de conversa, na verdade, entre mães que já utilizam o método Farmacia Natural. E qual é o objetivo do desafio Farmacia Natural? Por que eu montei esse desafio e todo esse aquecimento? Para ajudar vocês, mães que desejam dar menos remédios da farmácia, mães que querem criar suas crianças sem remédios da farmácia, mães que querem ter crianças que são à prova de doenças. É possível, foi possível para mim, tem sido possível para mim, porque eu sou mãe também, e é possível para muitas mães que já utilizam o método Farmacia Natural. Então, agora, nesse momento, eu vou chamar a Tamires, que vai compartilhar um pouquinho com a gente como é que tem sido para ela o uso do método Farmacia Natural, como é que tem sido a implementação desse método para a filha dela de 2 aninhos. Enquanto eu estou chamando a Tamires aqui para a live, eu gostaria que vocês contassem para mim aí qual o nome de vocês, a sua cidade e a idade das suas crianças. Também é legal para a gente se conhecer um pouquinho mais, né? Acaba que vocês me veem muito aqui, mas eu vejo pouco vocês, só vejo as letrinhas aí. Então, quando vocês compartilham um pouquinho, é uma forma da gente estar mais próxima, de eu conhecer um pouquinho mais de vocês. E ao longo da live, vocês podem fazer perguntas para mim, para a Tamires também. Fiquem à vontade, tá? Não prometo conseguir ler tudo, mas vou me esforçar para ler o máximo possível. E o Ricardo tá online também aqui. O Ricardo, meu marido, tá me ajudando. E ele também vai me dar um apoio aí na parte do chat, tá bom? Então vamos lá, vamos chamar a Tamires. Gente, mais uma coisa. Desculpa, antes de eu chamar aqui a Tamires, quero saber o seguinte. Todo mundo aí que já tá aqui comigo estão entrando, vocês estão entrando, né? Somos agora 62 mães. Quem aí tá inscrita no desafio já, bota aí hashtag desafio. E quem ainda não está inscrita, por favor, ao terminar essa live, vai lá no link da bio, se inscreva. Por quê? Porque ao se inscrever no desafio, você vai receber as informações todas, tudo que está acontecendo no desafio, no aquecimento do desafio, e não é pouca coisa, é muita coisa. Então, se você quer criar sua criança de uma forma mais natural, longe dos remédios da farmácia, você precisa participar do desafio Farmacia Natural. Se inscreva, tá? O link está lá na bio. Boa noite, oi. Josefa de Pernambuco, tem um menino de 4 anos. Boa noite, Jaqueline. Boa noite, Renilda. Ouro Branco, Rio Grande do Norte, tem um menino de 10 e outro de 12 anos. Lise, Petrolina, Pernambuco, terra boa. Já fui para Petrolina quando eu trabalhava no banco. Sou Karina de Natal, minha filha tem 7 aninhos. Seja bem-vinda, Karina. Joana, Missão Velha, Ceará. 2 crias, Tainá de 4, Aurora de 1. Lindos nomes. Angélica de Sorocaba, São Paulo. Tem uma menina de 4, a Catuxa Castro. Falando aqui, gostei do seu nome, Catuxa. A Leila Maria de São Paulo. Meu filho tem 3 aninhos. Filhos de 5 e 6 anos, a Doriana. Muito legal, gente. A Solange
é de Santa Maria de Jetibá, Espírito Santo, tem uma criança de 6 aninhos. Bacana, gente. Doriana, Belém do Pará, olha, mães do Brasil todo, muito bom, gente, muito legal, né? Farmácia natural é resgatar as nossas origens, é aqueles cuidados da vovó que a gente perdeu, que a gente esqueceu, e é uma oportunidade da gente relembrar. Juliana, Campo Largo, Paraná, tem um menino de 2 aninhos. Legal, Doriana, Belém do Pará, filhos de 5 e 6 anos. Andréia, Moriporã, São Paulo, 2 meninos, um de 7 e um de 9. Débora, é de Itapema. Sejam bem-vindas, gente. Então, deixa eu chamar aqui a Tamires. Deixa eu ver se ela já está aqui pronta para entrar. Deixa eu achar ela aqui. Tamires, acho que a Tamires ainda não está aqui. Não estou encontrando ela aqui nos pedidos para participar. Tamires, se você já entrou na live, manda aqui um pedido para participar, por favor. Eronildes, tem um menino de 3. A Fernanda é do Rio de Janeiro, mora na mesma cidade que eu, Fernanda. A Rita, Júlia, de 10 anos. Tainá, menina de 2 anos. A Ágata, lindo nome. Rita de Campinas. Sejam bem-vindas, gente. Muito, muito bem-vindas. A Tamires entrou aqui, ó. Deixa eu chamar a Tamires. Olá, Tamires, seja bem-vinda, boa noite. obrigada, boa noite para todo mundo. Como é que você tá? Tá tudo bem por aí? Tá, tudo bem, graças a Deus. É uma honra estar participando, falando de coisa boa. É muito bom, né? A gente fala de coisa boa, que a gente só vê coisa ruim por aí, né? Tanta negatividade, notícia ruim. Esse ponto é legal que você trouxe. Muito bom a gente poder se juntar para falar de coisa boa. Sim. E Tamires, assim, primeiro eu quero agradecer a sua disponibilidade em estar aqui com a gente, né? 1 hora do seu dia eu sei que não é pouca coisa, é muita coisa, 1 hora na vida de uma mãe. Então, muitíssimo obrigado por estar aqui, compartilhando um pouquinho da sua história, um pouquinho da história da Aimee, e já aproveito para dizer que o nome da sua filha é lindo demais. Obrigada. Muito Muito obrigada. lindo. E conta um pouquinho da sua história, como é que era a sua vida antes do Farmácia Natural, por que você resolveu entrar na comunidade Farmácia Natural e passar a usar esses cuidados? Conta aí um pouquinho da sua história e da Aimee. Então, a Aimee, ela teve com 9 meses bronquiolite, né? Chegou a ficar internada, mas só algumas horas. A gente foi dispensada logo depois, mas isso para mim foi muito ruim. E desde agosto do ano passado, ela começou a apresentar muitas gripes e resfriados recorrentes. Era um atrás do outro, chegou a quase uma bronquipneumonia, então a gente ficava, né, muito desesperada, assim. Mesmo falando com uma pediatra que é uma fofa, eu acabava indo para emergência, né? Porque o meu medo era... Ela tinha quantos aninhos nessa época? Em agosto ela tinha 1 ano e 3 meses, mais ou menos, 1 ano e 2, que é esse período, assim, do ano passado. E aí, com tanta tosse, gripe, resfriado, não parava, e chegou uma hora que eu falei, eu não aguento mais, né? Deu uma pausa pequena no verão, mas eu falei, não tá rolando. E aí retornou de novo, no outono, mais ou menos, esses resfriados e febre, tosse, e eu sempre com medo de retornar uma bronquiolite, né? E aí eu, no desespero, eu falei, tava rolando o Instagram assim e você apareceu. Eu falo que foi Deus que colocou você ali e de me colocar como uma certa... enxergar como uma oportunidade, acompanhar aquilo, e eu vi um vídeo só. E eu acho que uns 2 dias depois já ia começar o desafio do inverno, né? E aí eu consegui... Na própria... Ela estava resfriada nos dias que aconteceu, então eu comecei a aplicar tudo que você falou ali naquelas aulas e tal, imediatamente. E já viu imediatamente eu comecei a ver resultado. Eu falei, então é isso mesmo, assim. E comecei, assim, fui a fundo, estudei, eu sou muito, muito fã de vocês, porque funciona muito, funciona rápido e
Pra ela, assim, foi incrível. E eu comecei a usar também, meu marido, e a gente aqui é time farmacinha. Que bacana. É muito comum isso acontecer. Ontem eu estava falando com a Luanda, foi a mesma coisa. Ela ainda no desafio já conseguiu ver resultado, né? É muito impressionante. É isso que eu falo, assim, as aulas que eu dou no desafio são todas gratuitas, mas elas não diminuem qualidade porque são gratuitas, Não. né? Eu procuro dar a mesma qualidade que eu dou para uma aula paga, né, da comunidade, das alunas, eu dou de forma gratuita. E o objetivo é esse mesmo, é que vocês possam já implementar, né, durante o desafio, para vocês verem que realmente funciona, não fica só euzinha aqui falando, né? Eu e as mães, farmacinha natural. E o mais legal é que é muito rápido mesmo. Quando eu te vi, que eu comecei a acompanhar, eu brinco que eu não coloquei fé. Eu coloquei fé, coloquei carta, coloquei tudo que eu tinha ali, porque eu falei, é isso que eu vou acreditar. Então eu fui com muita vontade mesmo. E o resultado, assim, além de rápido, é uma coisa que dura, né? A Inê teve um resfriado em maio do ano passado, esse que foi bem no comecinho. Depois repetiu no meio de maio e só. A Inê não tem febre, ela não tem tosse desde maio, agora, desde que eu entrei. Então, Sim. Que maravilha. eu fico muito feliz, porque, querendo ou não, a gente fica se sentindo culpada, né? Porque assim, é um resfriado, o que eu fiz de errado? É uma tosse à noite, o que eu fiz de errado? Né? A gente até costuma ouvir bastante, nasce uma mãe, nasce uma culpa. Então a gente fica se culpando. E aí quando você tem isso, por mais que apareça, porque assim, apareceu um resfriado ou outro, mas assim, 2 dias. A menina aparece com o nariz escorrendo, eu mudo tudo já, né? Já começa a dar foco para algumas coisas. 2 dias. Pronto, o nariz já não escorre mais, a tosse já tá indo embora. É isso que eu falo. É uma virada de chave, assim, essa ação nossa nos primeiros sintomas, né? Que antes do farmacinha, pelo menos para mim era assim também. Você fica assim só observando, o nariz começou a escorrer, a criança deu uma tossida, espirrou, você, né? Quando a gente não tem esse conhecimento, você fica ok, vamos observar. Se piorar, a gente fala com o pediatra, né? Enfim, se for necessário, leva numa emergência. Mas quando a gente conhece o método farmácia natural, aí a criança começou, deu um espirro, você já, opa, calma aí, deixa eu ajustar aqui um pouquinho a alimentação, deixa eu dar um chazinho aqui para essa criança, e funciona, né? A Inê, ela sempre foi tratada pela homeopatia, porque Eu queria que você conversasse, que eu achei isso bem legal da sua história, né? Então você já tinha uma pediatra aí menos intervencionista, né, com uma abordagem mais natural, que é a homeopatia, que é maravilhoso. Então, conta pra gente como é que foi, né? Mesmo antes, com homeopatia, você ainda sentia que faltava alguma coisa? Assim, ela sempre foi tratada com homeopatia porque eu não era muito fã da alopatia. Eu não sou contra, porque eu acho que se um dia precisar, vai ter que tomar, e a ciência tá aí para isso, tudo bem. Exatamente. Mas eu tentei evitar esse uso, como mesmo você fala, o tempo inteiro, desnecessário muitas vezes, né? E aí eu procurei essa homeopata e ela falava assim pra mim, você precisa ler a sua criança, você precisa ler a sua criança. E eu, meu Deus, onde que eu leio essa criança? Porque eu já tô ficando desesperada, eu não tô achando esse manual de leitura. E aí ela falou assim, você tira a sua ansiedade, você vai descobrir os métodos e tal. Aí tá bom, aí quando você apareceu, que você mostrou, porque na verdade o meu erro tava na alimentação. Por mais que eu tava tratando na homeopatia, como você fala, você pode estar na alopatia. Se você não tiver com a alimentação correta no momento de uma crise, de um desajuste, você não consegue a melhora, a cura, enfim. Então, meu grande ponto foi ali. E aí eu comecei, mesmo tratando ela quando estava nos momentos de crise, eu comecei a mudar a alimentação. Continuo com a homeopatia, né? E com a minha pediatra. E quando eu cheguei lá e falei para ela assim, doutora, eu achei um curso, olha aqui, comecei a mostrar e tal. Ela abre o armarinho dela e me tira a cúrcuma. E aí eu falei, pronto, agora eu realmente estou no lugar certo. E ela falou para mim, continua porque você está aprendendo a ler sua criança. Então eu quero também agradecer porque você está me ensinando a ler minha criança.
Muito Então, bom, Fabi. e aí o mais legal é que eu consegui notar que com farmacinha, a mudança de alimentação e a implementação de coisas mais naturais quando ela está com algum desajuste, a homeopatia também responde rápido. Mais rápido do que o normal, assim, né? Sim. Então, eu tô com as duas técnicas e, assim, apoiada pela minha pediatra. Já, desde maio que eu não ligo para ela, só mandei uma mensagem agora para dar feliz dia do pediatra, porque nem para isso eu precisei dela e eu fico muito feliz. Então, a homeopatia e a farmacinha, eu falo que eles andam juntos, né? O tempo inteiro e, para mim, combinou muito, assim, casou muito. Fez um casamento legal. Sim, maravilhoso. E sabem por quê, gente, que isso que a Tamiris falou é uma verdade, que essa percepção que ela teve, né? Nossa, depois que eu comecei a utilizar a farmácia natural com minha criança, os remédios da homeopatia fazem efeito muito mais rápido. Por quê? E não só o da homeopatia, não, da alopatia também, o remédio da farmácia. Por quê? Porque a farmácia natural, as ervas, as especiarias, elas atuam na capacidade digestiva da criança. Então, ao aumentar a capacidade digestiva da criança, ela digere, ela absorve, ela assimila melhor esse medicamento que ela está recebendo da homeopatia, da farmácia. Então, os remédios fazem efeito mais rápido, né? Então, isso que a Tamiris está falando faz total sentido. E já vamos incluir a sua pediatra, Tamiris, na lista, porque a gente lá na comunidade, no Zoom com a Bia, não sei se você participou do último, mas a gente botou essa meta de ter uma lista pediatras amigos da farmácia natural. Então, a sua pediatra tem que entrar lá com o contato dela. Porque qual é a sua cidade? Em que cidade que você mora? Eu sou de Santos. São Paulo. Então, se tiver outras mães de Santos, já sabem a quem recorrer quando precisar de um pediatra, né? Isso é muito legal. E conta aí, quanto que você gastava de farmácia antes do método, antes de você implementar a farmácia natural? Então, você tem ideia? Tenho. Era uma média assim de 100 a 400 reais, né? Eu digo sempre, quando ela já estava em crise com a Aerolim, com aquele monte de outra coisa, eu só acompanhava alguma coisa para repor. Então, eu não gastava todo mês 400 reais. Mas já cheguei a gastar em antibiótico 260. Nossa, né? Muito dinheiro. E não tinha bactéria, porque depois que eu descobri, mas tudo bem, gastei. Então, assim, era uma média, assim, entre 100 e 400 reais, né? E hoje, se eu gastar ali 50, 100 reais é muito, porque, inclusive, ontem a gente passou de bicicleta numa rua e ela falou farmácia, assim, né? Farmácia, mamãe. E aí eu falei, nossa, mas farmácia, o que a gente compra na farmácia? Por curiosidade, né? O que a gente compra na farmácia? Aí ela falou assim, fralda e uma tinta de cabelo que eu uso assim, né? Fralda, e ela apontou pro cabelo. Aí eu olhei e falei, olha, que legal, né? Que ela não associou a farmácia ao remédio, assim. Ela associou uma coisa que ela usa ali. Porque realmente, nunca mais eu fui pra isso. Então, foi, assim, isso pra mim é uma das vitórias do Farmacinha. Muito bacana. E quais os desafios que você enfrentou aí? Devem ter tido alguns desafios ou não? Ou foi tudo um céu de brigadeiro? Não, o céu de brigadeiro não foi. A Aimee, ela tem um paladar muito tranquilo. Então, assim, por exemplo, quando ela toma gengibre, mesmo sendo suco ali, eu chamo de xarope do dedinho, porque eu faço ele no nível pesado. Sim. Ela toma e faz assim. Então é o xarope do dedinho, mas ela não reclama. Todo dia, depois do farmacinha, eu implementei um chá à noite. Né? Porque é a hora que eu tenho mais com ela. Então a gente sempre toma um chá. Então o chá já virou hábito. A comida também não teve nada de muito estranho, nem coloração, porque sempre fermento assim. Agora, o meu desafio foi no início, pra mim, que quando eu notei que eu tive que mudar a alimentação dela, aí eu tive que mudar tudo. Mudei aqui em casa, mudei, inclusive quando ela tá ali nos períodos, então foi mais difícil. E não sei se isso seria uma dificuldade. Ela pede muita coisa, assim. Melancia. A melancia ela não come desde maio. Se ela tá resfriada, eu não tenho melancia. Então, acho que driblar o jeito dela, porque ela é bem intensa. Então, assim, tem coisas que ela quer muito e eu tento driblar para poder oferecer o melhor. Mas pelo gênio dela, eu diria. A minha dificuldade é mais pelo gênio dela, não pela produção da implementação do método. Muito legal, sim. E é normal, né? É isso que eu tenho falado bastante aqui nas lives com as mães, nas lives do Farmácia Natural. É normal, gente.
a gente mudar um hábito, introduzir hábitos novos é sempre um desafio. Mas eu acredito, eu vejo, né, com meu filho e vejo conversando com as mães que as crianças, na média, assim, na maioria das vezes, elas lidam muito mais fácil com isso do que nós adultos. Então, às vezes, a gente pinta um cenário muito pior do que é na realidade. E se você for conversando... Uma outra dificuldade que eu não mencionei aqui é que ela fica na creche, né? E eu não consigo implementar isso na creche. Mas eu achei que seria um trabalho, ia me dificultar, porque ia ter um tipo de comida na creche, outro tipo de comida e tempero em casa, mas não. Graças a Deus mantém tudo certinho. Assim. Que bom, que bom. E essa questão da creche, que algumas mães fazem, né? Tem a Thaís, por exemplo, que ela falou, ela até compartilhou lá na comunidade, ela manda para a creche um vidrinho com temperos e pede para o pessoal da creche pelo menos botar ali por cima da comida da criança, né? Isso já dá um suporte ali também para a capacidade digestiva para o acne dela. E, enfim, é isso. A gente tem que ir se adaptando, né? O ótimo é inimigo do bom, a gente faz o que dá na realidade de cada uma de nós, sem culpa. E indo aos pouquinhos, introduzindo o que é possível para cada família, para cada criança, né? Com amorosidade, firmeza, mas sem que isso precise virar uma briga, né? Forçar a criança a nada disso. É sempre na base da amorosidade e da conversa. E, claro, quando tem momentos que a gente tem que se colocar como mãe, né? Dessa criança ou adulto que sabe o que é melhor para a criança, e isso é um aprendizado também para a criança. E como você falou, né, a Amy passa na farmácia e não associa esse estabelecimento como um lugar, enfim, de remédio, de nada disso. E eu acho isso muito potente, assim, no Farmácia Natural, quando você começa a introduzir esses cuidados naturais para a criança, porque é um tipo de educação. A gente muitas vezes acha que educação é a criança ir para a escola e aprender lá matemática, português, né? Tudo que as crianças vão aprender depois. A Amy ainda está lá só brincando, mas daqui a pouco ela vai começar a aprender essas coisas todas. Mas a grande educação que a gente dá para as nossas crianças, assim, que vai mesmo fazer diferença na vida delas, é o dia a dia que elas vivenciam na nossa casa com a gente, vendo o que a gente faz, nós, mães, os pais também, né? Os adultos ali mais próximos. E quando a criança está nesse ambiente que ela vê a mãe, né? Se você falou, você usa, o seu marido usa as receitas da farmácia natural, então ela vê os pais, que são as referências principais ali, se cuidando de uma forma mais natural, mais alinhada com a natureza, oferecendo isso para ela vai levar isso para o resto da vida dela, né? Para o resto da vida dela. Então, é uma educação também que a gente faz sem esforço, porque você não está ali ensinando nada, mas o fato da gente fazer já é ensinar para a criança, né? Como cuidar da saúde dela. Então, eu acho isso muito legal, assim, é um presente que é vitalício, né? Para a vida toda da criança. Uma frase que você falou e me marcou é referente a justamente isso. Essa base, ela dá muito mais suporte ali, ela é muito mais duradoura e ela vai levar para a vida inteira do que ela se construir ali na adolescência, na fase adulta, né? Fica muito mais coisas, assim. Isso eu levei para mim, sim. Exatamente. Eu sempre falo isso porque isso é como a Ayurveda vê a infância. E, na verdade, a ciência moderna também já vê a infância desse jeito. As pesquisas que a gente tem hoje modernas, né, mostram isso, a importância da infância. Eu sempre gosto de citar esse médico norte-americano, um pediatra, ele tem um livro bem legal, e nesse livro ele fala de muitas pesquisas modernas, ele não tem nada a ver com a Ayurveda, ele é um pediatra, mas ele tem uma abordagem natural, né, pouco intervencionista, muito legal o livro dele, e ele traz essa pesquisa dizendo que, por exemplo, né, o que a gente oferece para uma criança comer de alimento, assim, na base diária dela, até 10 anos de idade, é mais importante para a saúde dela na vida adulta do que o que ela vai comer na vida adulta. Então, eles descobriram que a chance da sua criança, que um dia vai ser um adulto, lá na vida adulta dela, desenvolver câncer, desenvolver doenças autoimunes, desenvolver doenças cardiovasculares, doenças... Enfim, as doenças que mais matam, né, no mundo hoje, que são essas... Então, a chance dessa criança, desse indivíduo com 30, 40 anos de desenvolver essas doenças, está mais relacionado ao que ele teve de alimentação até os 10 anos de idade. Olha só que incrível.
né? É mais importante essa alimentação que a criança teve até os 10 anos do que a alimentação que esse indivíduo vai ter com 30, 40 anos. Então, assim, é muito impressionante. A infância é muito importante, é o início da vida. São os pilares ali que a gente está construindo, né? A construção de um edifício, eu sempre gosto de dar esse exemplo. Então, você está construindo os pilares. Depois, se você tem pilar forte, pode vir ventania, furacão, terremoto, que não derruba. Pode dar uma balançada, dar uma mexida, mas não derruba. Né? Agora, se o pilar é frágil, aí uma brisa vai derrubar. Então, é muito importante esse cuidado com a infância, né? E, enfim. O que mais, Tamires? Conta aí. Uma coisa bem legal que eu também comecei a fazer depois, duas coisas bem legais. A primeira é que eu mesmo faço o meu pó de cúrcuma e o pó de gengibre, né? Boa! E eu acho que isso é libertador, porque... mas dá trabalho para fazer. Gente, é libertador. Você sabe exatamente o que você está fazendo, o que tem ali dentro, o tempo que vai durar, o perfume é diferente, o sabor é diferente. Então, não abro mais mão de produzir meus próprios ingredientes. Né? A potência. E outra Faz coisa muito mais efeito. Muito mais efeito. E o cheiro, assim, a própria comida, quando você põe assim, é muito mais aromático. Outra coisa que aconteceu depois do Farmacinha, eu entrei para um curso de fitoterapia. Muito bom. Então, até eu mesmo comecei a mudar, abrir os olhos para outras coisas também de forma natural. Então, eu vim para fitoterapia, estou fazendo esse curso, que, por sinal, é uma coisa interligada à outra, é voltar lá atrás, no tempo da vovó, buscar fazer coisas mais naturais para poder aumentar essa longevidade, enfim. Então, eu digo, assim, que foi um curso que apareceu, né? Às vezes a gente acaba assistindo as aulas de cursos e no final tem o curso mesmo ali em si, e na ansiedade você vai, você faz, porque é muito legal, mas ele entregou tanto já de primeira, que eu falo, eu não sei nem se posso chamar de investimento, porque assim, abriu muito, muito minha mente, a saúde da Aimee, as coisas aqui em casa, é sensacional. E eu até te perguntar isso, se você, quando foi se inscrever, se você achou que era caro, você achou caro quando abriram as inscrições, na promoção? Então, primeiro que eu não achei caro porque eu gasto menos na farmácia em um mês. E eu tenho direito a esse curso aí por um ano, então já começa por aí. Segundo que eu fiz parte dos bônus, porque eu fui uma das primeiras lá e no bônus do meu curso eu consegui, então fiquei muito feliz. E é o que eu falei. Depois eu só continuei ler, estudar e aprender coisas exatamente ali mais explicadinhas, porque você já entrega muito nessas lives, assim. E aprofundar conhecimento, assim, é enriquecedor. Uma coisa que eu fiz, ontem eu ouvi a Luanda, né? Luanda. Falando sobre dermatite, eu usei a pomadinha, a misturinha de óleo de gergelim com cúrcuma na Aimee, porque ela ficou com uma alergia da fralda nesse calor, né? Da outra vez, assim, ficou... No outro dia não tinha mais nenhuma bolinha vermelha. É impressionante, Então assim, caro, não. Caro é o que eu tinha na farmácia, ficava ansiosa porque eu só podia dar aquele remédio ali uma vez. Não tinha esse cuidado todo, ela não tinha aquele chazinho para ficar bebericando o tempo inteiro, esse cuidado mais, sabe, até de dengo mesmo, porque era lá, colocava uma seringa ali, botava o remédio, pronto, agora eu vou contar 8, 12 horas para a próxima dose. E eu acho que eu estava presa ali, então eu acho que caro não é porque me libertou de tudo isso e mais um pouco, liberdade. Muito bom. E Tamires, uma dúvida também que muitas mães têm, eu queria que você trouxesse um pouquinho o seu relato. Muitas mães têm essa preocupação assim, não vou ter tempo de preparar esses remédios, minha vida já é muito cheia, deve demorar para preparar tudo isso. Como é que foi isso para você, essa questão do tempo, né? Então, eu também não tenho tempo, assim como todas, não tenho, mas... Primeiro que assim, foi o que a própria Landa falou ontem também, eu aprendi a cozinhar fresquinho, né? E assim, é mais gostoso, é mais prazeroso,
Eu não sei, mas ou é alguma mágica que vem junto com farmacinha, porque a gente acha tempo. Porque quando eu preciso de alguma coisa para ir de manhã antes de ir para a escola, é tranquilo. A gente toma as gotinhas, que a gente chama de gotinha, homeopatia. Se tiver que tomar pastinha, é uma pastinha. À noite é o chá. Então, entra na rotina de uma forma tão natural, sabe? Porque, para te falar a verdade, eu gasto menos tempo fazendo a pastinha do que eu preenchendo o remédio numa seringa para dar para ela. Boa. Gostei. Gasto menos tempo. Teve uma mãe que me falou isso. Bia, é mais rápido fazer essas pastinhas do que chamar o motoboy da farmácia. É verdade. É bem isso mesmo. Você tem que ligar e pedir, ir na farmácia, se você tiver que ir na farmácia, você faz a pastinha. É verdade isso. E os ingredientes que você tem pra fazer, porque assim, reduz mesmo, né? As pessoas eu costumo assistir bastante coisas suas e reduz. O que tinha antes, aquela foto de um monte de remédio, você vai lá e reduz pra alguma coisa aqui, é um pozinho ali e tal. É isso. Até espaço na minha casa eu ganhei por causa da farmacinha. Você ganha espaço no armário, gente. Olha só, isso é um bônus do Farmácia Natural. Muito bom. Isso. Gente, alguém tem dúvidas para a Tamires? Aproveitem aqui. E Tamires, você conseguiu o bônus, você entrou no curso que o Vicente Come, né? Que é o curso de alimentação saudável, que o Ricardo ensina, eu ensino com ele, mas é principalmente o senhor Ricardo. E como é que foi para você? Foi legal? Você gostou? Você conseguiu implementar aí no dia a dia da EME? Não, consegui. Assim, é como eu falei, é muito fácil a EME não tem muita dificuldade, assim, para experimentar coisas novas, não tem. Então foi muito tranquilo e muita coisa eu acabava fazendo errado, até por não saber o que era pesado, o que não era pesado, o que ajuda em determinadas coisas, né? Eu ainda não sei a nomenclatura do quente, frio em hindu, mas eu tento. Então é enriquecedor, assim, você conseguir fazer um café da manhã diferente, sabe? Então, pra mim foi muito valioso, sim. Foi um bônus que eu tava lá, ali, na hora, desesperada pra conseguir pegar esse bônus, ganhar, e eu ganhei. Muito bom. Gente, quem quiser, né, na sexta-feira que vem, eu vou anunciar a promoção da primavera do Farmácia Natural da comunidade, né? Como eu tenho explicado aqui ao longo desses dias, a comunidade ela está sempre aberta para as inscrições, então qualquer momento que uma mãe queira se inscrever, ela pode se inscrever, mas de tempo em tempo, e em geral eu faço isso quando está chegando uma estação nova, porque é um momento bem desafiador, as crianças ficam mais doentes quando vira a estação, cada estação traz o seu desafio, né, para o corpo da criança, para a imunidade da criança. Então, uma forma que eu descobri, né, que eu encontrei de apoiar vocês nessas transições de estação, é fazendo esses desafios para vocês experimentarem e quem gostar, quem achar que faz sentido para a sua vida, para a vida da sua criança, entrar num contexto muito bom, né, com uma promoção muito boa. Então, aproveitem e esperem até semana que vem que eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Deixa eu ver aqui se tem dúvidas. Estou bem ansiosa para aprender sobre alimentação. A Leila falando. Como faço para segurar, Tamires? Não entendi a pergunta. Se você puder escrever de novo, Eronildes. Eu tenho dúvidas sobre a pimenta preta. Pode falar, Leila. Tamires, você tirou o leite da alimentação da sua criança? A Paula está perguntando. Então, a Aimee, ela ainda mama, né? Ela não toma leite porque... Eu não sei, porque eu não dei, ela não gosta, então tá tudo certo. Eu não posso falar sobre isso porque eu não tive que tirar, já não tinha. Já não dava, né? Tá, a Dora tá aqui, muito feliz de estar aqui, muito obrigada. Por favor, como é a rotina de alimentação da sua filha quando fica doente? Café da manhã, almoço, jantar? A Dora tá perguntando. Eu tirei bastante coisa, assim, você tinha falado, acho que uma live, eu não lembro mais qual foi, sobre a banana, né, que você tirou quando o Vicente acordou com o nariz mais ali escorrendo e tal. Eu comecei a fazer isso, tirei melancia, tirei melão, adicionei um pouco mais das frutas cozidas para poder ajudar. Pimenta preta e cúrcuma é o queridinho aqui. Então, bastante coisa a gente adiciona, sim.
chá da imunidade, vira e mexe quando eu começo a perceber alguma coisa. Então, eu mudei, mas eu mantenho assim, um café da manhã um pouco mais leve, né? Quando ela tá ali, e quando não, por mais que tenha alguma coisa, eu tento dar uma balanceada, assim, para poder ficar mais em ordem. Claro, aham, legal. E você falou da melancia, eu sempre lembro dessa situação que eu passei, né, na casa de uns amigos, quando a gente foi visitá-los em Brasília. E a criança deles, naquela época, devia ter uns 3 aninhos, e acordou gripada, resfriada, enfim, pegou uma virose, né? E aí eles estavam lá no café da manhã. A menina não queria comer nada, porque ela estava sem apetite, estava doentinha. E eles forçando a criança a comer, e além de forçar a criança a comer, querendo que a criança comesse um melão que tinham acabado de tirar da geladeira. Então, qual o problema disso aí, gente? Primeiro, a criança está sem fome, ela estava ali manifestando, eu não quero comer, pelo amor de Deus, não. E os pais ali forçando. Então, isso já é o primeiro erro, né? Segundo erro, você oferecer um melão para a criança que está sem apetite. Melão, quem já comeu, quando a gente come um melão, ele dá uma pesada, é igual uma melancia, né? E é frio por natureza, é um alimento frio. Tanto que a gente tem mais vontade de comer melão e melancia quando? No verão, quando tá quente, né? Você não tem muita vontade de comer melão e melancia no inverno. Quando tá um dia frio, você tem vontade de comer um melão? Não é o normal. Então, é um alimento frio por natureza. E aí você ainda piora a situação tirando da geladeira e dando para a criança um alimento gelado, né? Então, assim, uma situação dessa, o que você está fazendo com essa criança? Você só está postergando, fazendo com que essa virosezinha, esse resfriado, que poderia durar 2 dias, 3 no máximo, dure uma semana, dure 10 dias, vire uma coisa pior, uma pneumonia, uma bronquiolite, um não sei o que, começa a complicar o negócio. Por quê? Porque você não está dando apoio nenhum para o corpo da criança, né? Em termos de alimentação, a alimentação é muito importante. O Ayurveda fala isso. O Kashyapa Samhita, que é um dos principais textos de pediatria ayurvédica, ele fala: alimento é o grande medicamento. Não adianta você dar remédio, seja ele natural, seja ele homeopático, seja ele alopado, se você não olhar para a alimentação da sua criança, especialmente quando ela está doente. É muito, muito importante, porque a capacidade digestiva da criança diminui quando ela está doente. A gente tem que adequar isso para a capacidade digestiva dela, a alimentação, né? Então, isso que a Tamira está falando aí, que ela deu o exemplo da melancia, do melão, é isso aí. Meus filhos não são bons de comer e vivem doentes. A Rora Falima está falando aqui. Então, essa questão da alimentação, gente, sempre que eu recebo uma dúvida assim, minha criança não come nada, minha criança não quer comer legume. A primeira pergunta que eu faço para essa mãe ou para o pai é: você come legume? E você come bem? Fala também. Sabe uma coisa que eu ouvi uma vez? Eu acho que foi meu marido que viu num post de Instagram e ele comentou, um pediatra falando assim, né? Na consulta e tal, aí a mãe falando: olha, porque doutor, eu não sei o que acontece, só quer salsicha, só quer nuggets. Aí ele continua a consulta e depois ele fala assim: seu filho trabalha no quê? Aí ela olha e fala: trabalha? Como assim não? Porque se ele já tem essa possibilidade de ter o nugget, a salsicha e tudo mais em casa, porque ele está se bancando sozinho. E aí fica esse questionamento, porque tudo bem você ter isso em casa, enfim, mas a criança só vai pedir se tiver. Então, se é hábito ter fruta, se é hábito ter legumes, se é hábito ter uma comida com todo mundo, porque assim, a gente desde de pequenininha, que aí começou a introdução alimentar, a gente come na mesa junto. Uhum. Então, assim, ela tá com um pratinho de salada, legumes e alguma outra coisa, eu também tô aí, o meu marido também tá. Então, todo mundo come junto. Então, para ela, isso é sempre um hábito. A gente vai sentar para comer, todo mundo vai comer junto. Nunca teve uma comida separada, sabe? Uhum. Então, essa apresentação e essa forma, a criança vai conhecer, né? Assim, vai ter o bolo da festa, vai ter a coxinha da festa, tudo bem. Mas o hábito de casa qual é? Né? É o que você estava falando. Então, a criança não come, mas os pais comem, né? Exatamente. Quem é que vai no mercado comprar, né? Não é a criança com cartão de crédito, é um adulto, é alguém. Então, isso é um grande desafio da maternidade, da paternidade, porque o hábito que você quer que a sua criança tenha, você primeiro precisa ter.
Porque a criança, ela aprende imitando. Ela não aprende, para a criança não serve essa coisa do blá, blá, blá. Ela aprende o que vê você fazendo, o que vê a mãe e o pai fazendo. Então, é uma escolha, como a Tamires está falando, né? É uma escolha. Se você quer que a sua criança se alimente bem, comece você se alimentando bem. Você se alimenta bem? Tenha em casa só o que você quer que a sua criança coma. Esse pediatra aí que eu falei mais cedo, das pesquisas, né, falando da alimentação, da importância da alimentação na infância, ele também relata vários casos assim, de famílias que foram até ele trazendo essa questão da alimentação, porque como ele tem uma abordagem muito natural, não tem como ele não falar da alimentação para as famílias. E aí muitas famílias chegavam, mas o meu filho não come nada, ele não vai aceitar essa comida, e que não sei o que, não sei o que lá. E aí ele falava, olha, sua criança não vai morrer de fome. Se esse é o prato de comida do almoço, e a criança não quer comer, você não precisa brigar com ela. Fala, olha, a mamãe vai guardar. Quando você estiver com fome, você come. Você só vai comer outra coisa depois de comer esse prato de comida aqui. Né? E isso eu faço com o Vicente também aqui, seja ele doente, saudável, no dia a dia. Porque a criança ela vai crescendo, ela vai ficando mais seletiva, ela vai começando a administrar a fome, né? Então a gente tem que ser firme, mas firme com amorosidade, não precisa, a refeição não precisa virar aquela briga, aquela Segunda Guerra Mundial, forçar a criança a comer, nada disso. É muito simples. O Vicente aqui fala, não quero, não gosto disso, não gosto daquilo. Beleza, Vicente, você não tá com fome agora? A mamãe vai guardar. Aí você só vai comer qualquer outra coisa depois de comer isso aqui. Aí eu guardo e quando ele diz que tá com fome, ele come. E muitas vezes isso não é nem necessário, assim, na hora mesmo, ele, então eu vou comer. Então, assim, é isso, né? A gente ter essa habilidade e ser firme. Firmeza é muito importante, né? A criança, ela precisa de limite. Criança gosta de limite. Se a gente não bota limite, porque o limite traz borda, traz segurança para a criança, ela se sente cuidada. Ela sabe que não, tem uma pessoa aqui, minha mãe, meu pai, um adulto, que está cuidando de mim. No subconsciente dela, ela não pensa isso, né? Mas ela sente. Então a criança, ela gosta, é importante para o desenvolvimento emocional dela, esse limite, essa borda. Um adulto falando, isso é importante, isso você precisa fazer. Né? E então, assim, isso é fundamental, faz parte da educação da criança também, né? A minha irmã fez isso uma vez comigo, exatamente isso, assim, eu sou caçula, né? Então minha irmã era mais velha, e aí quando eu era pequenininha, ela falou, tudo bem, então a gente guarda e come. E é o que você falou, traz segurança, porque você sabe exatamente que etapa vai ser, então tá aquele cheirinho na cozinha, o pessoal tá vindo almoçar, é hora do almoço, não é hora da bolachinha, porque vira um hábito, é o que, né, mais uma vez, gera essa segurança, então vou manter aqui, tá tudo bem. Exatamente. É isso aí. Mais dúvidas, gente, para a Tamires? Aproveitem, hein, que ela tá aqui disponibilizando um tempo dela para falar com vocês. A criança que tem rinite alérgica, quando está na crise, quais frutas dar a ela e quais evitar? A Jane, eu falei disso hoje na live das 2 da tarde sobre rinite. É importante, se você quiser dar alguma fruta, o Ayurveda indica de fruta, quando a criança está com rinite, a âmila, que é a groselha indiana. A gente não encontra aqui a âmila fresca no Brasil, mas a gente encontra uma geleia que é feita à base de âmila. A âmila é riquíssima em vitamina C. Não sei se vocês sabem, mas se você botar no Google aí, quando acabar aqui, bota groselha indiana ou amla, A-M-L-A, vitamina C, você vai descobrir que a amla tem mais vitamina C do que algumas laranjas juntas. Tá? Vou até botar aqui, porque eu sempre esqueço esse dado, mas tem pesquisas mostrando isso. E aí, o que você pode fazer? Você pode preparar, aqui no Brasil a gente encontra âmila em pó, por exemplo, e aí dá pra gente fazer até em casa, uma geleia com base, usando uva passa, usando especiarias, e botar a âmila em pó e ter isso para você dar para sua criança. Ou você pode comprar já pronto, tem algumas farmácias que vendem aqui no Brasil, pronto, assim, a geleia da âmila. Se você não quiser usar a âmila, você pode usar, assim, na rinite, o Ayurveda só fala da âmila, tá? Em termos de fruta. Mas, se você quiser usar, eu diria que para você preferir maçã e pera, que são frutas mais leves e que são fáceis da gente cozinhar. Elas cozidas ficam muito gostosas. Não sei se a Tamires já experimentou cozinhar a maçã, a pera, botar especiaria, fica uma delícia. Se você faz assim uma panquequinha de aveia, como aquela que o Ricardo ensina, que o Vicente come. E coloca como recheio. É muito gostoso, exatamente, é muito gostoso. Então, eu recomendaria
é isso, né? Das frutas aqui brasileiras que a gente conhece, maçã e pera, se você realmente sentir necessidade de dar para sua criança, sabendo que o ideal mesmo, é não dar nenhuma fruta quando a criança está com rinite. Mas se for dar, cozinhar sempre, tá? Por que não a banana? A banana é um alimento, é uma fruta mais fria e mais pesada para a digestão. Então, a gente dá a banana ajuda a formar muco. Para uma criança que está com rinite, que está com o nariz escorrendo, não é muito interessante. Pode acabar piorando a situação, gerando mais muco, mais secreção, tá? A Fran. Então, o que dar para a criança comer quando está doente? Fran, toda aula que eu dou no Beabá da Mama, toda terça-feira eu dou uma aula no Beabá da Mama e ensino isso também na comunidade de Farmácia Natural. Por exemplo, lá no Farmácia Natural, as mães recebem um material, um PDF, Cuidados Naturais para Doenças Comuns da Infância. E para todo o desequilíbrio que eu falo, que eu compartilho os conhecimentos da Ayurveda, tem sempre uma seção que está lá. Alimentação indicada, contraindicada. Rotina indicada e contraindicada. Então, não tem uma resposta para essa sua pergunta, assim, geral, porque cada situação é uma situação. Entendeu? Então, para rinite, inclusive a aula que eu dei essa terça lá no YouTube, no Beabá da Mama, era esse tema. O que dá para sua criança quando ela está doente? Então, assista essa aula que você vai ter a sua resposta melhor respondida lá. Porque eu fiquei 1h30 falando sobre isso. Tá? Mais alguma dúvida aqui para a Tamiri, gente? Porque a gente vai encerrar já são 9 horas, né? Aqui a Rosana perguntando se a gente se tem como tratar dores com farmácia natural. Exemplo, meu filho reclama muito de dor na perna, tem diagnóstico de dor de crescimento. Sim, sabe o que você pode fazer, Rosana? Começa aplicando óleo de gergelim morninho nessa região onde ele sente dor. Faz isso, se você quiser depois você pode aplicar um pouquinho de uma bolsa de água quente, uma compressa, e me conta depois se ajudou, tá? A Leila falando, preciso entrar na comunidade de farmácia natural. Sim, Leila. Toda mãe merece farmácia natural. A conta do café da manhã e do jantar da sua filha, a Paula. Acho que a Tamiri já respondeu, mas se quiser falar mais um pouco, Tamiri, do jantar. Você falou do café da manhã, né, eu acho? Então, o jantar eu também tenho feito leve, né? Ela já janta na creche, então acaba que a gente faz ali um arroz e feijão, o arroz vermelho, feijão moyashi. Faço bastante a sopa de feijão moyashi, porque ela adora. Ai, que que ela gosta muito. Que legal. Mas assim, o jantar, como já teve na creche, normalmente não é tão regrado aqui em casa assim. Mas, por exemplo, à noite sempre tem alguma fruta, né? E ela pede muito, assim, tipo um mingauzinho. Então eu faço ele ali com aveia e tal, e a maçã cozidinha, alguma coisa assim. Ah, legal. Bacana. Isso que a Tamiri está falando, gente, eu vou explicar bastante para vocês nas aulas da semana que vem. A gente vai ter 3 aulas semana que vem, que vai ser assim, a semana da imunidade da sua criança, tá? Que é o coração do desafio Farmácia Natural. E eu vou explicar para vocês bastante essa questão da capacidade digestiva. Por que a Tamiri está falando aqui de café da manhã e jantar, oferecer uma refeição mais leve? Vocês vão entender tudo isso nas aulas da semana que vem. Quando a gente for falar dos sabotadores, dos ativadores da imunidade, né, dos 5 passos para montar a farmácia natural, vai ficar tudo mais claro, né? Então, se você está com dúvida, está achando muita informação, calma, né? A gente ainda não está nem na metade do caminho desse desafio, a gente ainda está no aquecimento do desafio, então, calma, tá? Tudo, até sexta-feira que vem, dia 1º de setembro, eu prometo para você que tudo vai se encaixar na sua cabeça e você vai ter muito mais clareza. Uma coisa que eu vi assim, achava que era impossível, e hoje eu tô aqui, porque ela falava assim, nossa, a pessoa que tá fazendo live com ela deve ser, assim, muito famosa, deve ter tido um resultado muito incrível, deve estar anos com ela. Gente, eu tô 3 meses, então tenho resultado, grudei na Bi, no Ricardo de um jeito, não saio mais ali daquela comunidade. Então, se tiver alguma dúvida, primeiro vê, né, dá esse crédito, porque assim, já é tão rico o desafio, já é uma coisa assim que vale tanta pena, que vocês, sei lá, já vão sair daí com muita coisa, muita bagagem, né? Mas eu preferi pegar malicuia e ir de uma vez. Então eu fui direto, né? Acompanhei e depois aproveitei a promoção, porque assim, mais uma vez, é libertador. Então, meu conselho aqui é que vocês estejam nesse desafio, para vocês entenderem um pouquinho do que a gente está falando e
e das melhoras que vocês vão acompanhar com as crianças de vocês. Muito bom, muito legal, Tamires. Fico muito feliz de poder contribuir para a saúde da Aimee, para a saúde de toda a sua família. Isso que a Tamires trouxe logo no início, ela falou, né? Nossa, eu uso, meu marido usa. Isso é muito legal também. Isso eu acho legal a gente falar, né? Que a gente às vezes as mães entram na comunidade focadas na criança, claro. Mas depois você descobre que, nossa, você se beneficia, seu marido, as crianças maiores, a avó, todo mundo. Né? Todo mundo. Ontem a Luanda falou, a Stephanie falou que vocês viram referência na família, né? Quando alguém começa a espirrar aí, deixa eu ligar para a Tamires, porque ela deve ter um remedinho caseiro para me ajudar. É assim. Então, não é? Então é muito legal, né? É um conhecimento que é para a família toda. A gente começa implementando para a nossa criança, mas depois a gente descobre que é para a família toda. Então, o investimento fica ainda mais barato, né? Porque são várias pessoas da mesma família se beneficiando, não é só a sua criança. Então, é muito legal. Tamires, muitíssimo obrigada. Nossa, desejo tudo de melhor para você, para sua criança, para a Aimee, para o seu marido, para a sua família. E conta comigo, com o Ricardo, com o Vicente. Estamos aqui juntos, né, nesse caminhar que é a maternidade, né, complexa, enfim, né, às vezes dolorida, mas muito bonita também. Eu acho que a maternidade é um caminho que, se a gente souber viver, traz muito aprendizado, né? Inclusive aprendizado sobre como cuidar da nossa saúde e como cuidar da saúde de um outro ser humano que depende da gente, né? Então, eu acho muito legal e nada mais gratificante do que ver nossas crianças saudáveis. Isso é um direito de todo ser humano, gente. Saúde, né? Uma criança merece ter saúde para ser criança. Uma criança numa emergência pediátrica o tempo inteiro, doente o tempo inteiro. Cara, é muito triste, porque a criança ela tem que estar brincando, pulando, indo de um lado para o outro, aproveitando essa melhor fase da vida, né? Não tem preocupação, não tem conta para pagar, não tem nada. Então, assim, é maravilhoso, né? Eu amo o que eu faço eu fico muito, muito feliz de ouvir esses relatos. Então, muitíssimo obrigada, Tamires, por compartilhar. Parabéns pela sua coragem, parabéns pela sua persistência, né? Por esse foco de ir lá, não, deixa eu aprender isso aqui, deixa eu utilizar. Isso também é muito legal, muito bacana. Então, parabéns. A Aimee tem muita sorte. Eu que agradeço por vocês terem aparecido no momento que estava mais difícil. Acho que mais para mim do que talvez para ela, mas eu agradeço muito. Eu costumo falar que a farmacinha, chás e essas coisas mais naturais, ela tem que ser uma coisa de constância. Hoje, amanhã e depois, né? Sempre nessa repetição. Então, eu agradeço muito, vocês fazem um trabalho lindo, eu espero que as pessoas possam assistir, acompanhar e talvez dar esse voto de confiança para si, porque eu acho que foi isso que eu fiz. Então, muito obrigada pelo convite, por estar aqui, obrigada a todo mundo que acompanhou, que assistiu, e fiquem com Deus. Muito legal, Tamires, muito, muito obrigada. Um beijo muito grande. Beijo. Tchau. Muito bom, gente. Gostaram de conhecer a Tamires e a história dela? Muito bonita, né? Muito legal. Nossa, essa é a live que eu mais gosto de fazer, gente. Quero fazer essa live todo dia. Chamar uma mãe aqui e a gente conversar. É muito gostoso. A gente está cansada, final do dia, mas é assim um boost de energia, né? Uma recarga de energia. Você vê como a Tamires falou aqui no início. Nossa, como é bom a gente se juntar para falar de coisa boa, né? Porque, em geral, a gente se junta para falar de desgraça, falar de dificuldade, fofocar, falar mal dos outros. Mas é tão bom a gente se juntar para falar de coisa boa, falar de saúde, falar do que apoia a vida da sua criança. Então, é realmente muito gostoso esse momento aqui de compartilhar, de estar junto. E espero que quem entrou aqui na live, quem está assistindo, tenha curtido, né? Se você tem alguma dúvida que não foi respondida, depois você pode botar nos comentários aqui da live, que eu vou me esforçar para responder o máximo possível, tá?
E quem chegou tarde, como a Kari aqui está falando, pena que cheguei tarde, a live está salva aqui no Instagram até o final do desafio. Então vocês podem assistir depois, rever. Quem assistiu, se quiser rever, pode rever. Quem chegou depois, pega desde o início, tá? A Cristiane perguntando como eu posso fazer para aumentar a imunidade da minha criança. Vem para as aulas da semana que vem. A gente está só no aquecimento do Desafio Farmácia Natural, gente, tá bom? Só o aquecimento. As aulas mesmo, né? A espinha dorsal do Desafio Farmácia Natural vai rolar semana que vem. Então, não perca. Se você ficar no desafio só essa semana e semana que vem não aparecer nas aulas, não vai rolar, não vai ser bom para você nem para sua criança, porque você vai ficar perdida. É muita informação que a gente está compartilhando aqui, né? E semana que vem eu vou juntar os pontos, né? Sabe? Juntar os pontos, vai ficar tudo mais claro na sua cabeça, você vai ter mais clareza de que cuidados adotar aí no dia a dia da sua criança, na alimentação, na rotina, tá legal? Então não perca as aulas da semana que vem. A Almacilda aqui, Deus continue abençoando vocês. Amém, Deus queira. Também quero muitas bênçãos. É isso, minha gente. Deixa eu ver se tem alguma dúvida que ficou aqui para o final. Depois desse tratamento imunoterápico, ela melhorou bastante. Então é isso, meu amores. Meu filho só vive no hospital com problemas respiratórios, a Ironildes falando. Vem para a farmacinha, Ironildes, tá? A dona Variedades perguntando qual é o melhor remédio caseiro para aumentar a imunidade. Vem para as aulas da semana que vem, que a gente vai falar só de imunidade. 3 aulas falando só de imunidade, gente. Vocês vão aprender tudo o que vocês precisam sobre imunidade infantil. Tá bom? Então, um beijo muito grande. Quem chegou aqui agora de paraquedas, essa live é uma live que se chama Criança à Prova de Doenças. Eu acabei de conversar com a Tamires, mãe da Aimee, 2 aninhos, que implementa o Farmácia Natural há apenas 2, 3 meses e já vê muita mudança, já viu muita mudança. Chegava a gastar até R$ 400 na farmácia e hoje não gasta nem R$ 100 na farmácia. Então, vocês podem imaginar os benefícios que o Farmácia Natural pode trazer para a vida de uma mãe. E essa live faz parte do Desafio Farmácia Natural, né? Do aquecimento para o Desafio Farmácia Natural, que é um desafio que eu desenvolvi para apoiar mães que querem cuidar de forma mais natural das suas crianças, que querem dar menos remédios da farmácia. Então, no Desafio Farmácia Natural, eu ensino a vocês alguns remédios caseiros, simples, com temperos e especiarias que você tem na sua cozinha e que apoiam a saúde da criança para diferentes situações. Então, a gente já teve mini aula sobre gripes e resfriados, a gente já teve mini aula de rinite hoje. Ontem foi... Calma aí, segunda foi gripe e resfriado, ontem foi dor de garganta, hoje foi rinite, amanhã é sinusite, na sexta-feira tosse. Além disso, a gente está tendo lives Farmácia Natural especiais sobre esses temas das mini-aulas. Então, às 8 da manhã você tem uma mini-aula com remédio caseiro. Receitas de remédio caseiro, demonstrando. Às 2 da tarde você tem aula sobre o assunto da mini-aula. Então, por exemplo, hoje a mini-aula foi sobre rinite. Então, na mini-aula, eu e Vicente mostramos para vocês 2 remédios caseiros. Aí, às 2 da tarde, eu entro aqui no Instagram para falar sobre o assunto da mini-aula, que hoje foi rinite. Então, se você perdeu essa aula, assista que ela está aí no Instagram. E às 8 da noite eu entro aqui com uma mãe da comunidade Farmácia Natural para compartilhar com vocês, para a gente ter uma roda de conversa aqui das mães bruxas, das mães Farmácia Natural, para compartilhar com vocês como é que tem sido para elas implementar o método, quais são os desafios, quais são as conquistas, o que funciona, o que não funciona para cada uma delas. Então, essa semana eu já comecei com a Stephanie, já comecei com a Luanda e hoje eu comecei com a Tamires, cada uma delas com uma história mais inspiradora que a outra. Então, se você ainda não assistiu, assista, tá tudo salvo aí no Instagram. Até semana que vem, depois sai do ar. Então, aproveita, tá bom? É isso. Muita coisa, né? Espero vocês amanhã, às 8 da manhã, ao vivo. Ao vivo não, às 8 da manhã não é ao vivo. Tem a mini aula para você receber todas essas informações, todos os avisos, toda essa programação bem intensa, com muita coisa. Entra, clica no link da bio, quando você sair aqui dessa live, clica no link da bio, se cadastra no desafio, entra no grupo do WhatsApp que você vai receber ao se cadastrar no desafio, que o Ricardo vai te mandar lá todas as informações. Combinado? Então, fiquem bem, descansem, né? Vamos dormir agora, que já está tarde, botar a criança para dormir, descansar. Já são mais de 9h12 da noite e amanhã tem mais, tá bom? Um beijo grande, fiquem bem, fiquem com Deus, muita saúde para todas nós. Tchau, tchau.